bacon, presunto, bisteca, linguiça, costelinha com molho barbecue. Isso e muitas outras coisas são derivadas da carne de porco. E nós, como cristãos, podemos comer carne de porco? Afinal de contas, comer carne de porco é pecado? Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área e você está no canal Fé Equilibrada. Hoje, no quadro É Pecado, são assuntos pertinentes para a caminhada cristã e dúvidas que eu recebo muito e que às vezes é melhor do que colocar num Pastor Responde rapidinho. A gente cria um vídeo e aí conta uma história, explica os versículos bíblicos, dá toda a fundamentação para deixar a consciência de um cristão saudável em paz, para ele poder saber em que direção andar, segundo não a minha opinião, mas a vontade de Deus, as Escrituras Sagradas. Eu já posso dar a resposta de cara aqui antes do desenvolvimento todinho. Comer carne de porco é pecado? Depende. Como assim? E depender do que? É o que a gente vai conversar aqui. E vídeos como esse dão muito trabalho pra gente estudar, pesquisar, formatar certinho. E o seu like ajuda demais a mostrar que esse tipo de conteúdo é interessante, é legal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra gente poder fazer parte dessa família que tá crescendo, que tá muito legal. Vídeo novo toda terça, quinta e sábado. E aquela velha história, compartilha por umas 76 pessoas aí e tamo junto. Vamos lá? Bem, essa questão ela é tão antiga quanto andar para frente. Essa é uma dúvida antiguíssima na história bíblica e ela vai começar lá em Levítico, no capítulo 11, verso 7. E para isso eu vou precisar ler, que diz assim, olha: também o porco, porque tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. A Bíblia vai dar vários animais imundos, vários, que as pessoas que não comem carne de porco acabam comendo. Até porque tem muita gente que é tão religiosa e não come carne de porco, mas deixa a Bíblia de lado, porque a mesma Bíblia vai condenar o coelho, vai condenar a lebre, e aí, não, um coelhinho, uma lebrezinha, come. Não sabia. Pois é, então, antes, estuda. Então, no Antigo Testamento, um dos sinais da aliança com Deus era não comer alguns alimentos. Isso fez parte da cultura judaica e tudo bem, faz parte da história judaica e existem vários fatores para isso ser levado em consideração. Um deles é a questão sanitária mesmo. Tratar uma carne de porco é muito mais difícil do que uma galinha, do que um boi, por exemplo. Não haviam resfriamentos, congelar, preservar a carne, era outra realidade. Tinha suas razões culturais, assim também como cortar o prepúcio, como também guardar o sábado. Eram preços que Deus cobrou do povo dele naquela época para demonstrar ao povo mesmo, diante de Deus, obediência, submissão, para falar, eu sou separado, eu sou diferente. Mas isso não vai perdurar durante o Novo Testamento e Cristo vai dizer isso. Lá em Marcos, no capítulo 7, verso 18, diz assim, olha, 18, 19. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, logo sendo depois eliminado, ou seja, pagando aquele, mandando aquele fax, é isso que Jesus está falando. Você come, depois você vai e faz cocô, tá tudo em paz, é isso mesmo. Isso não vai contaminar o homem, porque come e vai pro estômago. O que contamina o homem é o que ele absorve e vai pro coração. Então Cristo, ele vai trazer esse divisor de águas aqui. Agora, como um judeu, por exemplo, entende que Jesus é um profeta, mas não o Messias, então a cultura deles continua ali sendo exercida, tudo bem. Mas um cristão hoje não comer carne de porco é um pouco equivocado, mas eu ainda digo, é pecado? Depende. Por que depende? Porque não é só nisso. Nós temos a nossa consciência de fé. E essa consciência de fé é um hiato, que eu posso chamar assim, é um espaço que vai ser muito subjetivo de pessoas para pessoas. Deixa eu tentar explicar. Existem coisas que não são pecaminosas, mas para algumas pessoas são. Então, para essas pessoas especificamente, aquilo é pecado, né? E tem coisas que são pecado para todo mundo e indifere qualquer coisa. Então, pecados gerais. Mentir. Não tem... não sei o que. É pecado. Desejar a mulher do próximo. É pecado. Roubar. É pecado. Então, tem muitos pecados. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem muitos pecados que são pecados, indiferente do contexto, é pecado. Contudo, existem situações que são naturais, que não são pecaminosas, mas a cultura estabeleceu que era pecado, tá? Então, por exemplo, mulher usar calça. Durante muitos anos, mulher não podia usar calça. E na doutrina da igreja era pecado.
Então, se uma mulher congregando numa igreja onde usar calça era pecado, usasse calça, ela estaria pecando. Por mais que não fosse pecado diante de Deus como costume, era pecado porque a igreja estabeleceu essa doutrina. E quem feria isso estava pecando. Outros tipos de pecado assim no cotidiano, por exemplo, descer para jogar bola não é pecado. Mas se a mãe fala para o menino, você não pode descer para jogar bola, e ele vai, ele está desobedecendo a mãe. Então, um ato de jogar bola que não era pecado, passa a ser porque ele está desobedecendo a mãe. Então, criou-se um meio do caminho entre ele e Deus, criou a regra da mãe. Então, isso é muito comum. E a carne de porco, muitas igrejas, antigamente, hoje ainda tem um resquício sim, mas muitas igrejas antigamente proibiam comer carne de porco. Então, quem estava debaixo dessa doutrina não podia comer mesmo. Porque por mais que a luz da palavra de Deus não fosse pecado, a igreja colocou no meio do caminho uma interferência. Então, quem passasse por aqui estaria pecando. É complicado, né? Mas é a vida. A igreja que você está congregando deve ter algumas regras. E regras que eu digo além das doutrinas bíblicas, regras específicas. E aí você tem que entender isso. Se você estiver num ambiente onde você é muito rigorosamente cobrado por coisas que você entende que não tem fundamentação bíblica, duas coisas. Conversa com a sua liderança e se ainda assim continuar, procura uma outra igreja. O que você não pode é deixar de viver as escrituras. Ah, mas como assim? Vamos ler então, deixa eu te explicar. Lá em Romanos, lá na carta do apóstolo Paulo para a igreja em Roma, no capítulo 14, do verso 1 ao 3, ele vai falar especificamente sobre essa questão de alimentos, de comer carne, né? E Paulo, é um missionário, estava na rua, tinha hora que ele comia, ele fala, nem pergunta a procedência, eu vou passar para dentro mesmo, porque eu tenho que ficar vivo, eu tenho que ficar forte, eu não posso ficar sem comer. E aí, especificamente, essa questão de comer carne de porco, não sei o quê, o apóstolo Paulo ele vai trazer a base de uma fé equilibrada. Não é à toa que eu falo tanto de fé equilibrada. Meu Deus do céu, eu ainda vou passar para milhões de pessoas essa mensagem, porque é aquilo que queima no meu coração. E o apóstolo Paulo ele vai falar isso aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Presta atenção. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Não me contendas sobre dúvidas. O que é um enfermo na fé? Aquele cara que está oscilante, aquele cara que não tem solidez, é um neófito, é um bebezinho espiritualmente, é um cara que às vezes pode ter até muito tempo de igreja, mas tem pouquíssimo tempo de evangelho, não entende a palavra. Aí diz mais assim, olha, porque um crê que de tudo pode comer, e outro que é fraco, come só legumes. Percebe que não é o pecado, tá? Ah, não, um crê que pode fazer tudo. Não. Fazer tudo não pode. É comer de tudo. E comer de tudo pode, tá? O outro, que a Bíblia vai falar que é fraco, come só legumes. Beleza? Então tá um jantar, tem comida de porco? Não, só vou ficar no legume. Quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia? Não tô de dieta, só vou comer salada e carne, não vou comer proteína, não vou comer carboidrato, não vou comer arroz, não vou comer macarrão. Ah, não, a gente tem essa liberdade. Agora aqui, o fraco só come legume, porque ele acha que quando ele comer um presuntinho ali, uma costelinha com barbecue, ele vai estar pecando. Então pra ele é pecado e ele deve, olha, eu vou continuar lendo comigo, vamos lá. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Perceba que não tem nenhum errado. Quem come tá tudo bem comer, quem não come tá tudo bem. O pecado tá na intriga e fala, não, ixi, o cara é um pecador, ele come carne de porco. Ou outro soberbo falando, neófito, coitadinho, não tá comendo aqui porque é um pobre coitado. E hoje a gente tem muita gente assim. A gente sempre teve muito religioso, que mandava todo mundo pro inferno, né? Tem muito. Só que hoje em dia já tem também muito, talvez até mais, dos soberbinhos na fé que acham que entendem tudo e que tudo tá tudo muito bom e olha pra baixo e menospreza. Não menospreze as pessoas mais religiosas, porque a igreja nasceu com essa galera, e se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Então, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, é ser equilibrado. O equilíbrio está no meio de campo, honrando alguns extremistas, no sentido de, o cara vai de calça e camisa comprida pra praia. Ah, ele não vai no cinema. Ah, ele não come carne de porco. Eu respeito muito essa pessoa. Eu admiro muito, porque ela paga um preço muito maior do que o meu. Então tem o meu respeito. Ao mesmo tempo que eu olho o camarada que é mais tranquilo, que é mais em paz no coração com esses assuntos, faz, e eu olho também, tudo bem. Só que eu não vou ficar dizendo que é mais santo, ou mais pecador, ou mais inteligente, mais burro. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter meu domínio. Todavia, presta bem atenção, porque isso é muito sério. Pecado é pecado. Ah, hoje em dia a igreja está muito liberalzinha. Não, a igreja continua sendo igreja. Liberal tá o pecador, que não tem freio. Né? Agora, uma coisa é você falar, a igreja está muito moderna, jogo de luz, fundo preto. Isso é só normal, isso é modernidade. Outra coisa é a igreja aceitar a prostituição, dízimo de dinheiro roubado.
Ah, meu irmão, aí o pau quebra, né? Então a conduta que é pecaminosa tem que ser combatida ad eterno. Então quando eu penso na carne de porco, eu vou no que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem come, coma, seja feliz, né? Aprecie uma boa carne de porco. Quem não come, não coma e não julga quem está comendo. Vamos ser em paz, há espaço para todo mundo no reino. Fala sério, se você gostou, deixa o seu like, compartilha pra galera, porque essa é uma discussão que sempre tem e aqui a gente chega num ponto de equilíbrio fundamental. E ser equilibrado, pessoal, não é ser isentão, não é crente com posição, com posicionamento bíblico, convicto, firmado na rocha. A Bíblia diz que ou você é quente ou você é frio, se você é morno você é vomitado, então a gente não é isentão de jeito nenhum, é tudo com posição fundamentado na Bíblia, mas é possível ser posicionado de maneira equilibrada, sem visitar extremos e loucuras daí, tá? Deixa seu like, compartilha com a galera e veja se você está inscrito no canal, tá? Se você não tiver inscrito, a hora chegou. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.